Tudo bem, quarto ano? Como estão vocês? Espero que estejam bem, não é? Pois é, nossa aula de hoje falaremos sobre as misturas que existem ao nosso redor, né? Às vezes observamos um produto e nem imaginamos quantas coisas estão na mistura daquele produto, quantas substâncias vêm misturadas naquele produto. Quando observamos o solo, né, quando a gente tenta revolver esse solo, a gente percebe uma coloração diferenciada. Isso são misturas de tipos de solo. Então, vamos conhecer um pouco mais com relação a essas misturas? Como será que podemos classificar os diferentes tipos de misturas? Tá bom? Vamos lá. Pois é, nós temos dois tipos de misturas. Uma mistura homogênea, a princípio, nós temos aqui uma mistura ou uma substância pura. A água, quando nós olhamos, nós não conseguimos visualizar os gases que a compõem. Então, aqui nós temos uma substância pura, ela não é formada de nenhum outro componente, ok? Ao misturarmos uma colher de açúcar, né? O açúcar irá dissolver, porque a água ela é um solvente, é um solvente universal, ela dissolve muitas substâncias, tá? Então, quando nós misturamos o açúcar na água, o que vai acontecer? Esse açúcar, ele irá dissolver, ele vai se misturar à água e nós não iremos mais poder vê-lo. Então, aqui, nesse momento, nós temos uma mistura homogênea. Olha, mistura homogênea. Nós temos aqui também um exemplo no nosso slide, a água mais sais minerais. Estão misturados na água, mas a gente não consegue visualizá-los, ok? Então, aqui eu tenho uma mistura homogênea. Mas no momento em que eu pego a água, né, um copo com água, e coloco o óleo, olha, por mais que eu mexa, tá? Vocês vão ver que as partículas de óleo, né, vão se espalhar, formar umas bolinhas, mas aí ele volta formando uma camada, né, em que a gente possa perceber aonde está a água e aonde está o óleo. A gente percebe as fases diferentes dessa mistura. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, onde a gente consegue perceber, visualizar, tá? O óleo, que não se mistura na água, ou seja, o óleo é uma substância que não é dissolvida na água, tá bom? Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Vamos continuar aprendendo um pouco mais. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, existem substâncias que se dissolvem na água, porque a água ela é um solvente universal. Como ele dissolveu o açúcar, não é? Pode dissolver o sal, pode dissolver o leite, o achocolatado em pó, tá? Outras e outras substâncias. Mas existem também substâncias que são insolúveis, ou seja, elas não se dissolvem na água, como mostrei há pouco, o óleo. O óleo ele não se mistura e ele não se dissolve na água. Se eu colocar umas pedrinhas aqui, as pedrinhas também não vão se dissolver na água. Se eu pegar um anel de ouro e colocar aqui de metal, de ferro, de aço, ele também não vai se dissolver na água. Então, existem substâncias dissolvidas, não é? Que podem ser dissolvidas, e outras que não são dissolvidas na água, ok? Vamos mais um pouco. Bom, ao separarmos essas misturas, essa separação de misturas, elas podem acontecer de diversos processos, não é? De diversas maneiras. Por meio da catação,
Quando a mamãe está preparando aquele feijão delicioso, antes dela colocar o feijão na panela, o que é que ela faz? Ela vai catar os grãos. Se tiver algum grão que não esteja bom, a mamãe vai separá-lo, jogá-lo fora, não é verdade? Por meio do magnetismo, que é o que vocês têm aí nessa imagem. Temos aí algumas malhas, né, de ferro misturadas ao sal. Como é que eu posso separar? Eu pego um ímã, aproximo o ímã e através do magnetismo, que é uma força que é extraída desse ímã, ele vai atrair, é uma força de atração, vai atrair as malhas de ferro. Outra forma de separar as misturas é a filtração. Quando colocamos o pó do café para fazer uma cafeteira, ou seja, um coador de papel, o que a gente faz? Separa o líquido do pó, não é verdade? Pela peneiração, é um outro método de separação de misturas. Pela densidade. Aqui nós temos uma separação pela densidade. O óleo, por ser menos denso que a água, ele fica aqui em cima. Mas se eu colocasse areia nesse copo, a areia, por ser mais densa, ela iria ficar aqui embaixo. Vocês poderiam perceber o óleo, a água e a areia. E também pela decantação, ok? Vamos lá. Na atividade que vocês têm do livro, na página 188, nós temos aí uma imagem com as crianças no laboratório. E temos a professora, junto com o grupo, né, com a turma, 3 situações a serem resolvidas para que elas possam separar essas misturas. Limalha de ferro e areia, bolinhas de isopor e areia, ou areia e sal. Na primeira situação, com relação à separação da limalha de ferro e areia, de que forma nós podemos separá-la? De que maneira? Podemos usar a força do magnetismo, pelo magnetismo, utilizando um ímã, não é? Ao aproximar o ímã, como vocês estão vendo aqui, ele vai atrair as limalhas de ferro. Outra maneira de separar as bolinhas de isopor e areia pode ser pela peneiração também. Se as bolinhas de isopor forem grandes, pode ser pela catação. Eu vou catando, eu vou separando, eu vou retirando, ok? E nós temos a areia e o sal. Nesse caso, se nós colocarmos a areia com sal em um copo com água, o sal vai ser dissolvido na água, não é? E a areia, ela vai para o fundo do copo. A gente pode usar a densidade, certo? Ok? Certinho? Vamos lá. Algo muito preocupante. Nós vamos falar agora. Bom, o descarte do óleo de cozinha. Geralmente, usamos o óleo de cozinha para frituras, né? Refogar alguns alimentos, para fritar alguns alimentos. E o que acontece? Depois que a gente utiliza esse óleo de cozinha, no nosso livro traz uma proposta muito importante. E que bom que a gente possa seguir, não é? E um alerta também, não é verdade? Ele traz o descarte do óleo em algumas ONGs que podem fazer esse descarte, né? Como é que eu posso dizer? Vocês podem levar para o local, né? Em casa a gente vai descartando em uma garrafa PET e ali vai guardando e ali depois, quando já estiver num nível melhor, se leva para esses lugares, nessas ONGs que podem fazer esse recolhimento, ok? Por que isso? Porque o óleo de cozinha, quando ele entra em contato com a água, né? Pelo encanamento da nossa casa, essa água é levada primeiramente para uma rede de esgoto e depois ela é lançada no rio ou no mar. Então, o que acontece esse óleo? Esse óleo, ele diminui a oxigenação da água. Então, os animais que vivem na água, eles podem ter a vida prejudicada. Outra coisa são os danos ao ambiente. Mas será? O que a gente poderia fazer? O que essas ONGs podem ser? Esses lugares, o que eles fazem com esse óleo de cozinha que eles vão coletando, eles vão resgatando? Faz-se alguns produtos, como sabão,
como tinta, tinta óleo. O biocombustível também é feito, é produzido a partir dessa mistura desse óleo. Então, a gente precisa ficar atento com relação a esse descarte de óleo de cozinha, tá bom? Principalmente em casas em que as pessoas usam muito a fritura, né? Utiliza muito a fritura para se fritar um peixe, uma carne, um frango. Então, a gente precisa ficar atento. Vocês, como herdeiros desse planeta, vocês, a partir de agora, vocês vão ficar atentos. Como é que será que a mamãe está fazendo para descartar o óleo, tá? Ou também, caso use pouco óleo, como eu uso, ou passa um papel na frigideira e o restante desse papel a gente descarta no lixo, certo? Beijinho, meus amores. Bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro, tá certo? Fiquem com Deus.